Muito bom dia, queridos. Hoje, dia 23 de outubro, esse domingo abençoado, terminando mais um ciclo mensal. Já já nós estamos entrando aí pelo mês de novembro, um mês muito precioso para nós. É nesse novembro que eu estou fazendo aí 37 anos que eu estou pastoreando a Igreja de Deus, tempo longo, e a fundação da Igreja da Colheita aqui no estado do Maranhão, há 17 anos, quando entramos pelas fronteiras e chegamos aqui. Obrigado pelo apoio desses anos todos, desses últimos 17 anos, dando-nos a oportunidade de compartilhar o Evangelho que fundou o nosso coração. O Evangelho de Cristo, que temos proclamado com todo empenho, com todo zelo, e a nossa gratidão pela sua confiança e pela sua torcida por nós, né? Suas orações, suas intercessões. Que Deus seja louvado nesse tempo. Nós estamos aqui começando mais um programa Café com Bispo, e hoje a gente vem com a nossa parceria aqui da mesa, minha querida amiga Loide Nogueira. Muito bom dia, Loide. Bom dia, meu bispo. Bom dia, pastor João, Diogo. Bom dia, você que está aí do outro lado, com a sua Bíblia, todo o seu material de apontamento. Bom dia para você. Muito bom dia, João, querido amigo. Bom dia, meu querido bispo. Bom dia, companheiros de bancada. E bom dia aos nossos participantes à distância desse programa. Queríamos aproveitar aqui, eu vim a caminho para cá, lembrando de mais uma vez reforçar qual o propósito deste programa. Não é distribuir saberes, porque não é esse o nosso caso. Não é tornar você que está nos ouvindo um autêntico conhecimento das Escrituras, um debatedor. É, na verdade, deixar fluir pela palavra, dirigido pelo Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer revelar, que traga resultados dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, dentro da tua vida, dentro do teu lar, dos teus negócios, da tua família. Aplicação da palavra. Apenas conhecer, ficar na mente, guardar na mente o que é dito aqui, talvez não terá sucesso na sua vida, mas que ela desça ao teu coração. E lá no teu coração, ela produza frutos, para que a tua casa seja mais digna, para que a tua vida seja mais digna, para que o teu caminhar nesse mundo seja um caminhar de servo de Deus. Muito bem, gente. Nós estamos indo para o capítulo 12, né? Capítulo 12 do livro de Mateus. Do livro de Mateus. Gente, é uma delícia para nós a caminhada no Evangelho. Estudar o livro de Mateus, não sei quantas vezes eu li esse texto, mas tem sido tão bom para mim estar refletindo novamente. Parece que as portas da minha mente vão se abrindo, eu espero que a de vocês também, porque eu sempre leio como da primeira vez, levando meus sustos, né? Fazendo minhas exclamações e minhas interrogações. Que seja assim para nós, né? Que a gente sempre esteja com o coração limpo e com a nossa percepção intacta, né? Para que a gente esteja sempre lendo como da primeira vez, ouvindo Jesus falar, tentando mergulhar, imergir na história, né? Fazer parte do contexto. Às vezes me imagino ouvindo aqueles barulhos, né? O trote do cavalo, a gritaria do povo, o espanto no olhar das pessoas. Então, eu sempre vibro e tento me transportar para esse momento da história, né? Agora nós vamos ouvir Jesus com a pegada do Evangelho, ler Moisés, né? Moisés, para mim, é um ícone da antiga aliança, mas meu mestre é Jesus, né? Então, ler Moisés com as lentes de Jesus me interessa muito, senão eu acabo me tornando um fariseu, né? Isso mesmo. E Jesus vai dar um toque muito especial
nessa questão do sábado, né, que é importante da gente estar acompanhando, para a gente entender direitinho a importância que isso tem para nós, né? Vamos lá, Luide. Vamos sim. Capítulo 12, pegue a sua Bíblia, sua anotação e vamos começar. Num sábado, Jesus e seus discípulos atravessavam uma plantação de cereal. Famintos, os discípulos descascaram algumas espigas e comeram. Alguns fariseus disseram a Jesus: seus discípulos estão quebrando as regras do sábado. Jesus reagiu: é mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar, que ninguém podia comer, senão os sacerdotes. Também nunca leram na lei de Deus que os sacerdotes, cumprindo seus deveres no templo, quebravam as regras do sábado e o tempo inteiro e não eram condenados por isso? Na lei do sábado, há muito mais que religião. Se vocês tivessem a menor ideia do significado daquela passagem da Escritura que diz: desejo um coração sensível, não um ritual inflexível, vocês não seriam críticos de detalhes. O Filho do Homem não é escravo do sábado, é o Senhor dele. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Esse é um dos textos mais lúcidos com relação àquilo que Moisés escreveu e a interpretação que deram ao que Moisés escreveu. Nessa versão, quando Jesus diz que desejo um coração sensível, não um ritual inflexível, olha que Jesus traz duas figuras para essa conversa. Uma foi aquela questão do Davi e seus homens cansados à morte, que entram lá no templo de Abiatar, se não me falha a memória, e comem do pão da proposição para que não morressem, e também era um sábado. Jesus não estava ali incitando a discórdia, ele só está lembrando, porque Davi, como era um ícone para eles, era o pai deles, e ele ressalta que ele não morreu, nem seus homens morreram, fala sobre os sacerdotes que continuamente quebravam o ritual do sábado, e também não havia consequências. Jesus, na verdade, ele está sublinhando a lei da vida. A lei existe para a preservação da vida. A lei do sábado não era para que a vida se findasse. Era um amparo. Todos nós devemos ter um sabá na semana. Todos nós precisamos ter um dia de descanso. O descanso da terra, o descanso do corpo. Esse é o princípio. E Jesus disse: vocês estão se pegando a detalhezinho da lei. A vida é mais importante do que a lei. Com isso, ele não incita a quebra da lei. Ele estabelece o fundamento. O fundamento é: a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mais importante nessa relação é o homem. Eu vejo que a quebra desse fundamento de Jesus está muito presente, inclusive na igreja hoje, que usa as palavras de Jesus como mandamentos inflexíveis, sem contextualização, como a lei das violências, né? Como, por exemplo, a mulher, nas relações de afeto dela, ela sempre sai prejudicada quando ela quer quebrar uma lei e ela não pode por causa de uma lei inflexível e ela tem que suportar todo tipo de humilhação, todo tipo de violência e aguentar calada, sem
quebrar os protocolos das leis que estão ali para proteger a relação e não para acabar com a vida. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado para a gente olhar o motivo da lei. Toda lei, ela existe por causa de uma motivação. Toda lei é constituída por causa de uma motivação. Então, a gente tem que estar de olho na motivação. O que motivou esta lei? Porque a lei, ela só pune o infrator, que está ali para quebrar a regra e afetar a vida. Então, a gente precisa olhar com cuidado e discernir absolutos de relativos. Porque a gente pode, João, nesse cuidado ritual, nesse cuidado ritualístico, está quebrando princípios. E a gente então precisa ter sensibilidade, a coração sensível é ter sensibilidade para discernir absolutos de relativos. Senão a gente vai entrar numa nova Idade Média, queimando pessoas diferentes de nós nas suas práticas de vida e não tem absolutamente nenhum respaldo de condenação para a vida delas, não? Então, a gente precisa ter cuidado. Se a gente não for cuidadoso, né, de coração sensível, a gente vai criar leis inflexíveis nas palavras de Jesus que estão sempre flexibilizando na direção da vida, né? Em alguns programas passados, nós tratamos assuntos correlatos a esse. Ali havia quem era que estava diante de Jesus para sempre acusar? Os zelosos pela lei, pela religião. Então nada podia ser quebrado. E a gente falou disso quando lemos o livro de Atos, que eles mesmos mataram Estevão. Ou seja, a vida humana tem pouco sentido diante de estatutos, de regras, de leis. Não? Será que isso é, na verdade, o desejo de Deus? Deus, quando deu as leis, foi exatamente para maltratar o ser humano, para matá-lo, para persegui-lo. Jesus põe diante de Jesus uma mulher, segundo o relato, pega em adultério. E a lei diz que ela deve ser apedrejada. E tu dizes o quê? Jesus olha para a mulher e vê um ser humano necessitado de perdão. E não que a lei fosse cumprida nela apenas para que a lei acontecesse. Nós chegamos lá em Gadara, uns 3 programas atrás, e vemos uma multidão que pensava em lucro em gente e não em... Pensava em lucro e não em gente. Pensava em porcos, em teres e não em gente. Nós chegamos aqui agora diante dessa fome dos discípulos. Vinham caminhando. Talvez não tinha mais nada no alforje. E de repente eles decidem comer algumas espigas para ir satisfazendo a fome e tendo energia para caminhar. Aparecem exatamente os acusadores. Quantos, Renato? Sim. Já passaram pela tua vida te acusando disso, daquilo e daquilo outro, simplesmente porque não chegaram. Porque, veja-se uma coisa, esses fariseus em algum momento tiveram um ministério profícuo. Encontra-se nas Escrituras resultado de um ministério profícuo da lei dos fariseus, a não ser acusar, a não ser matar, a não ser bater. Não, só estava ali para fazer a manutenção da lei, né? E essa manutenção parece que não tinha nem o objetivo de dar manutenção de fato à lei. O objetivo parece que era acusar pessoas. Hoje pela manhã, enquanto preparava o nosso lanche, conversando com a minha esposa, ela dizendo, quando uma pessoa se perde, começa a se perder, é quando ele começa a ver os defeitos na vida alheia. Eu disse a ela, não, ali já é o sintoma, já é a febre. É o sintoma de que lá dentro está apodrecendo. Já está perdido. Né? De que está perdido. Então, os fariseus, não há nada na lei dos fariseus, durante o ministério de Jesus, fala-se muito nos fariseus, mas não há nada de proveitoso nesse zelo exacerbado. Tudo que eles queriam era achar pessoas para acusar. Não se vê nada de palpável. Então, os acusadores sempre vão encontrar em ti um charuto na tua boca,
vão encontrar uma outra mulher na tua vida, vão encontrar qualquer coisa. Uma garrafa de uísque. Uma garrafa de uísque. Por quê? Porque eles não conseguem ser como você. Não conseguem ser puros, não conseguem ser santos, na verdade. Eles têm apenas o sentimento de acusar. Inspecionar esgoto, né, João? Inspecionar esgoto, exatamente. Esse era o ministério profícuo deles, inspecionadores de esgotos, né? Tristeza, né, Lloyd? Tristeza. Como que as pessoas se aferram a detalhes, né, e perdem a essência, né? Aqui Jesus diz, é mesmo, vocês nunca leram o que Davi fez? Davi e os seus companheiros, quer dizer, uma acusação, uma calúnia com Jesus, rejeitando Jesus, mas aqui a defesa de Davi. Davi era o herói, né? Era o herói, quer dizer, passaram um pano no que Davi fez, né? E Jesus disse, vocês não leram, vocês não estão sabendo, não. Quer dizer, isso é só contra mim? Só contra os meus, né? Então, muitas vezes a gente faz vista grossa para uma pessoa e quando a gente cai naquela mesma regra ou naquele mesmo erro, a gente, né, trata de uma outra maneira. E era o que eles estavam fazendo aqui. Jesus disse, vocês não leram, vocês não sabem o que aconteceu com Davi e agora estão tratando de forma diferente, né? Sim. Agora, você vê que Jesus traz o caso de Davi, que foi um caso de maior agravamento até. Eles entram dentro do templo. Isso. E vão comer o pão da proposição. Custou a punição dos sacerdotes. Isso. Sim. Custou a lei, a própria lei puniu os sacerdotes que estavam de plantão. Foram 70 que foram punidos. Ou seja, mas Jesus fala disso como uma aprovação, dizendo, o homem é digno de tudo que está sobre a terra. Não foi assim lá no Éden? Coma. Sim. Não, deve ser o alheio. Mas o que é do Senhor, é do Senhor. Eu creio que os discípulos não estavam roubando espigas, não. A versão dita aí diz que eles encontraram algumas espigas e descascaram. Talvez com a permissão do dono, ou compraram mesmo. A infração que os fariseus usam não é de roubo, não é de furto. É de comer no sábado, de violação do sábado. Trabalhar, né? Eles não estavam nem colhendo, nem vendendo. Não havia nem negociação, eles estavam negociando espigas, João. Não estavam negociando. Eles estavam comendo, matando, saciando a sua fome, matando a sua fome para prosseguir. Porque se eles fossem um pouco mais criteriosos, eles deveriam avaliar se houve uma negociação ou não. Eles estão vendendo espigas, não é? Eles estão ali barganhando, fazendo um negócio, mas não é essa a alegação. A alegação é que eles estão descascando as espigas para comer, porque tinham fome. Então, assim, é fraca a alegação. Isso. Mas eles querem se apegar na infração, né, ou no crime, né? Não era nenhuma infração. Era o crime de violar o sábado, né? E não houve, de fato, uma violação do sábado, né? É como aquela da comparação de Jesus sobre a ovelha que cai no buraco lá, porque é sábado, você não tira ela de lá. Vai deixar ela lá? Vai deixar ela lá. Vocês não deixam mesmo? Não deixam, não é por pena da ovelha. Sim, claro. Não deixam porque ela vale dinheiro. Vai repercutir na economia. Ela né? vale dinheiro, vai repercutir na economia. Então veja menos, como é né? que o nosso coração, o coração do homem é inclinado, na verdade, para as coisas comuns da vida. E ali estavam religiosos. Não eram pessoas comuns, eram religiosos. Sim. Mas depois, quando Jesus fala da ovelha, e vocês vão tirá-la. Não é com pena dela se perder, é porque ela vale dinheiro. Sim. O cara está morrendo, Jesus ressuscita ele, não pode ressuscitar porque é sábado, né? Então, o sábado, porque é assim, cara, há leis que nós criamos no âmbito da religião que elas são mais importantes do que o próprio Deus, do que a própria generosidade divina. Elas são colocadas num patamar acima do próprio Deus. O próximo episódio agora é que Jesus vai curar no dia de sábado. Mas é porque sábado não pode curar. Para tudo que o sábado chegou, né? Aí Jesus está passando pela última vez naquele lugar e a oportunidade vai ser perdida, porque eu não posso fazer isso no sábado, porque os belezinhas
fiscais da lei me proíbem. Sim. O que eu acho lindo com Jesus é que ele não abriu mão dos seus direitos, não abriu mão do que ele veio fazer. Em nenhum momento ele foi flexível diante de acusações, nem mesmo na cruz, né? Sim. Não cedeu. Não cedeu, jamais. É interessante que Jesus não critica o sábado e a guarda do sábado. O que Jesus está levantando é sobre a inflexibilidade deles, né? Porque o sábado ele é importante, seja que dia da semana for. O dia do descanso é importante. Mas Jesus não está censurando essa guarda do sábado. O que está censurando é a falta de senso que os fariseus estão tendo em discutir o sábado em função da própria vida, né? É isso que Jesus está colocando em questão. Se você guarda o sábado, continue guardando. Se guarda o domingo, continue guardando. Se guarda a segunda, continue guardando. Se o teu sábado é uma segunda, é uma quarta, Sim, né? você imagina se eu trabalho num esquema de plantão e minha folga para descanso é uma terça-feira. É o que Jesus Cristo disse, os sacerdotes que trabalham no templo, no seu turno, sábado, não estão violando lei. Pois é, estão trabalhando e não estão violando. Não estão violando. Exatamente. Judeus. Claro. Não entenderam que claro. Jesus, na sua caminhada, não era um mero rabi levando discípulos. Era, na verdade, o Senhor de todas as coisas. Né? Sim, verdade. Bom, vamos lá. Parece que alguns já estão com a mente se abrindo, porque, embora não façam negócio, eles estão ali pela manutenção da vida, né? Eu, por exemplo, fui hospitalizado num hospital que é de uma ordem denominacional que tem o hábito de guardar o sábado, ok? E meu respeito a isso. Todavia, os médicos que eram da mesma agremiação, eles estavam lá atendendo um dia de sábado, era plantão deles. A vida das pessoas corria risco. Tirando a ovelha do poço. Tirando a ovelha do poço. Uhum. Isso mesmo. Muito bem, vamos lá. Nós estamos aí no versículo 9, né, Loide? Depois de passar pela plantação, Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Alguns dos presentes, com a intenção de acusar Jesus, perguntaram: é permitido curar no sábado? Ah, só um instantinho. Com a intenção de acusar Jesus. A pergunta não foi feita por misericórdia do homem. A pergunta não foi feita para uma incitação de quietude no coração dos que ali estavam. A intenção original era a incriminação de Jesus, né? Isso mesmo, aqui são os isqueirinhos, né? Querem Sim. tocar fogo no negócio. Claro. Né? Aí estão os caras que botam a palha na fogueira. Aí fizeram essa pergunta: é permitido curar no sábado? Ele respondeu: existe alguém aqui que, se encontrar no sábado um cordeiro seu caído numa ribanceira, não irá tirá-lo de lá? A bondade para com as pessoas é tão conforme a lei quanto a bondade para com os animais. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele obedeceu e foi curado. Os fariseus saíram furiosos, discutindo como acabar com Jesus. Olha que contrassenso. Novamente, Jesus não está negociando a cura. Ele não está pedindo oferta para que isso aconteça. E nem preparando um menino propaganda para levar para a televisão. Sim, tudo que ele diz é falar. Ele Vou fazer. Estenda a mão aí, o cara estende a mão e fica curado, né? Mas a intenção era, na verdade, pegá-lo na curva, né? E Jesus estava sempre atento ao espírito da lei. É aqui, gente, que eu quero chamar a atenção nesses segundinhos que nos faltam. É o espírito da lei que nos interessa. Não é a lei fria, não é a lei tácita, é a interpretação do espírito. Por que que este
texto foi escrito? Qual é a intenção? O que quer dizer o que está escrito? Se a gente não procurar entender o que quer dizer o que está escrito pode nos confundir e fazer de nós uma nova casta de fariseus da contemporaneidade, né? Gente, nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já no próximo bloco. Bem, gente, estamos de volta no segundo bloco. Estamos aqui no capítulo 12 do texto de Mateus, quando Jesus lá na sinagoga é confrontado com a pergunta, e Jesus vai logo fazer as colocações dele, né? Se tendo você um cordeiro e ele cai lá, né, João, no buraco, eu como é que fica? estava pensando aqui o seguinte, no pronome dado, tendo você, sendo seu. Jesus ataca exatamente um pouco em cima do zelo, da ganância, daquilo que é seu. Ele não fala de um cordeiro alheio. Ele, no mínimo, está trazendo às claras como era a atitude daqueles fariseus. Tendo um cordeiro, sendo seu, você vai lá e tira, como nós dissemos no princípio. Economicamente é viável tirá-lo. Ainda que o valor seja afetivo do cordeiro, né? Ele está com zelo com o animal. Maior do que com o sábado. Maior do que com o homem, né? Maior do que com o homem. Jesus vai sempre direto ao ponto, né, João? Se Jesus é... Exatamente. E agora nós vamos para que texto, Loide? Nós vamos agora para o versículo 15. Vamos lá, então. Sabendo que corria perigo, Jesus deixou a sinagoga, mas um grupo o seguiu. E ele curou todos eles. Olha, ainda era sábado, hein? E ainda era sábado. Ele curou por atacado. Continuava fazendo, né? Que maravilha. Oh, meu Deus, que coisa linda. Curou todos eles. Aconselhou-os, entretanto, a manter as curas em segredo, de acordo com as orientações de Isaías. Observem bem meu servo, meu escolhido, eu o amo muito e tenho muita alegria nele. Meu espírito está nele. Ele decretará justiça às nações, mas ele não gritará. Não levantará a voz. Não haverá comoção nas ruas. Ele não desrespeitará os sentimentos de ninguém, nem o deixará de lado. Antes que você perceba, a justiça triunfará. O simples som do seu nome infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem. Meu Deus, que texto tremendo, maravilhoso, né? Tremendo. Maravilhoso. O simples som do seu nome. O simples som do seu nome infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem. Jesus é um nome poderoso, né, João? Eu agora vou lá para a entrada de Jericó. O que iam dizendo? Jesus vai passando. Não havia um megafone, não havia um carro de som. Mas aquele cego que estava sentado à beira do caminho pedindo esmola se levanta e sai correndo. Um ou dois, eu creio que eram os dois mesmo. Sai correndo e dizendo, Jesus! Ou seja, o simples som do seu nome provoca esperança, Sim. Provoca certeza, provoca garantias. Sim, verdade. Esse é Jesus. Isaías falando dele. Eu acho que pouca gente falou com tanta ênfase, com tanto gosto, com tanto prazer, com tanta alegria sobre Jesus como Isaías, né? Sim. Olha, que coisa espetacular. Às vezes, me faltam palavras na oração, e só repetir, não como um mantra, né? Não como um mantra, mas só o fato de repetir o nome de Jesus, 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 isso vai gerando uma atmosfera, né, de esperança. Quantas vezes, no barulhento silêncio que eu me encontrava, a única coisa que eu conseguia dizer era Jesus, 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 Jesus. E a calmaria vinha por causa desse nome.
Não é o vocábulo J-E-S-U-S, é o nome que ele nos deu. Esse nome Jesus foi um nome que nos foi dado. E ele produz tanto efeito no corpo e fora do corpo, como na alma. Oh, glória. Meu espírito se regozija, minha alma se aquieta diante desse nome. Até os demônios se submetem ao som do seu nome, porque este nome dado é o nome que apacenta a alma, que cura o enfermo, que faz milagre acontecer. Aleluia. Isaías foi irretocável. Sabe, que expressão linda essa, devia ser musicada, né? Devia ser musicada porque, meu Deus do céu, eu estou aqui emocionado diante desse ao simples som do seu nome infundirá esperança, Glória a mesmo Deus. entre os que vivem longe e não creem. Me lembro de uma canção de Adhemar de Barros, né? Que diz que o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais lindo, Nome mais santo. nome mais santo, Nome mais doce. nome mais doce. Eu me derreto quando eu canto essa canção. É uma canção de apaixonado, né? De alguém que reconhece o nome de Jesus apaixonadamente, eternamente. Oh, né? glória. Anos a fio contaram-me que um certo senhor evangelizando um viciado em alcoolismo disse: eu não consigo largar. Então, todas as vezes que você chegar no bar, sentar no bar e olhar para o álcool, você chama pelo nome de Jesus. Jesus, me livra. E o homem foi impressionado. Quando ele sentou no bar, ele esqueceu o nome de Jesus. E ele ficava perguntando na mente e resolveu não mais perguntar e começou a dizer: aquele nome, aquele nome, aquele nome, aquele nome. E foi gritando, chamando a atenção de todo mundo. O que é que você está fazendo? É o nome que me deram que tem poder. Glória. Aquele nome. É como você disse, não é a grafia. Porque no português ele é escrito com letras entendíveis. Vai para o chinês ou para qualquer coisa. Não é a grafia, na verdade. É o poder que há Sim. no nome. João, há um tempinho atrás, há uns poucos anos atrás, com essa onda dos cristãos visitarem Jerusalém, veio uma modinha que o nome poderoso não era Jesus, era Yeshua. Yeshua. Então, expulsavam demônios em nome de Yeshua. Gente, deixa eu explicar essa infantilidade. O que tem poder é o nome. Se é Yeshua, se é Jesus, Se é Jesus. se é Jesus, se é Jesus, se é Anyanahai, não importa, não é isso, não é isso, é o nome. É o nome que ele é tão impronunciável que não cabe dentro de um vocábulo. Com certeza. O nome é como o nome de Deus, não é? O nome de Deus é um nome impronunciável. Chamar Deus de Jeová, de Yahvé, não é o nome de Deus, é a palavra Senhor. Então tem algum problema de chamar Jesus, Deus de Jeová? Não tem nenhum problema. Mas este não é um nome. O nome é um código impronunciável. Aquele que expôs ao desprezo lá na cruz do Calvário tem esse nome impronunciável. E quando você diz Jesus, o nome impronunciável se manifesta.
E aí ele se manifestará chamando de Yeshua, de Deses, de Jesus, ou de qualquer outro nome, porque não é o vocábulo, é o nome, é o impronunciável nome poderoso. É o nome que Deus nos deu para que ele em nós produza todo o efeito. E na medida que você vai usando o nome dado, o nome impronunciável vai se incorporando, se manifestando e gerando todos os seus efeitos. Entendamos isso, para não ficarmos nessa aventura infantil. Eu agora não vou chamar mais o nome dele de Jesus, vou chamá-lo de Yeshua. Chame, está tudo bem. Tem algum erro? Não, não tem nenhum erro, fique à vontade. Porque não muda o poder, nem a essência. Aham. Mudar o nome, a grafia, a pronúncia, não muda o poder nem a essência. Sim. A sua essência e o seu poder são eternos, né? Sim, verdade, verdade. Gente, coisa linda que a gente está vendo aqui, né? Vamos continuar lá, Loide? Depois desse texto lindo de Isaías? Maravilhoso, esse nome de Jesus. O bispo estava falando o nome de Jesus, estava uma coisa aqui dentro de mim, borbulhando, vontade de chamar Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Sem terminação. Santo, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Sabe, eu queria simplesmente Jesus, Jesus, sem terminar. Sim. O nome dele é uma canção. Uau! É uma canção. O nome dele é uma canção. Canção. Não há nome nem no céu, nem na terra. Nome mais lindo, nem mais doce. acima de todas as coisas, né? Não há. Ele herdou o nome que está sobre todo nome. Oh, E importa que todo joelho se dobre e toda língua confesse diante desse nome que ele é Senhor, né? toda língua confessará. Não importa a etnia, não importa o tronco Não. linguístico, não importa toda língua confessará. Todas as tribos, povos e raças declarará o nome do Senhor, que Ele é o Senhor de toda a terra. E quem é esse Senhor? Jesus, Jesus, E Jesus. se encurva para ver o fio do Aleluia. Com todo esse poder, mas é registrado na Bíblia que ele se encurva Sim. para ver ou para atender aos homens na terra. Sim. Asaf Amém. Borba tem uma canção que ele diz assim: e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. É isso. Tu és tremendo. É isso aí, nós. Oh, glória. Hoje a Glória Lute a novelista Deus. também é cantora, tira a caixinha dela, né? Isso Oh, mesmo. Lorde. se você soubesse o mover que está nesse lugar, sabe? Ele vai chegar aí na tua casa. Esse nome, Jesus, vai curar, vai sarar, vai fazer um reboliço aí na tua casa, na tua comunhão, nessa dificuldade que você está passando. É só chamar Jesus, é só dizer: Jesus, venha ao meu encontro. Ah, e as coisas acontecerão. Aí vai Jesus. outra canção. E é só chamar por ele. É só chamar. Oh, glória a Deus. Tem uma canção do James Taylor chamado Você Tem um Amigo. Que canção espetacular. Eu era criança, não entendia nada de inglês, hoje continuo não entendendo, mas tem um Google Tradutor, né, que facilita a vida da gente. Eu cantei muito, eu dancei muito essa canção, mas essa canção fala de um amigo, e ele diz: não importa inverno, primavera, verão, é só você chamar o meu nome e eu estarei aí. Você tem um amigo. Não importa a estação. Não importa a estação. Se você depois tiver interesse, vá lá no Google, bota James Taylor, You've Got a Friend. Pronto. Você tem um amigo e você Isaías vai ouvir uma 50. canção espetacular, uma das mais belas que eu já ouvi na minha vida, né?
Isaías 58, então clamarás e ele dirá, eis-me aqui. Eis-me aqui, aqui estou. É só clamar e eu estou aí com você, né? Não importa inverno, primavera, verão, outono, eu estarei aí. O que nós estamos vendo no capítulo? Me permita adiantar aqui. Jesus, depois da conversa com os fariseus, que não foi um debate, foi uma conversa, eles logo pararam de criticar. Jesus cura um homem da mão aleijada, Jesus cura uma multidão e despede. E aí Jesus está aqui diante de novo. Parece no mesmo dia, João. Não, parece que, não parece que o domingo chegou, não. Acho que não, no mesmo dia sábado. ainda. E olha o que vai acontecer, ele né, vai Lourdes? continuar curando. É incrível, porque Verso 22 esse agora. Jesus, ele não se abala com a crítica, com a calúnia, nada para, né, o propósito, operar a dele, missão, né? Então vamos lá. Logo depois, um pobre coitado, afligido por demônios, cego e surdo, foi trazido à presença dele. Jesus o curou, dando-lhe visão e audição. O povo que viu isso ficou impressionado. Esse tem de ser o filho de Davi, diziam. Já os fariseus, quando souberam do acontecido, reagiram com ceticismo. É magia negra, disseram. Ele tirou algum truque diabólico da manga. Vixe. Jesus contestou a calúnia. Um juiz que emite vereditos opostos sobre a mesma pessoa cai em contradição. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? Se vocês me caluniam, afirmando que sou um demônio que expulsa demônios, a mesma calúnia não se aplica aos exorcistas de vocês? Mas se é pelo poder de Deus que expulso demônios, então, com certeza, o reino de Deus está aqui. Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar seus bens sem amarrá-lo primeiro? Amarrem-no e então poderão roubá-lo. Isso é guerra e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Ok. Gente, é muito contundente e é muito difícil para os fariseus sustentarem argumentos com ele. Ele tem todas as palavras nele. Ele é a palavra, né? O ele verbo, é a própria palavra. Não é o que ele diz para os fariseus mesmo, numa outra ocasião, acho que é João quem registra isso, que ele diz, cara, vocês não estão entendendo nada, porque vocês leem, mas não me discernem. Eu sou a própria Torá. E vocês leem sem mim. Se me excluírem, como vão entender? Vocês não entendem, porque é de mim que a Torá está falando. O que Jesus faz é sublinhar, é dar sentido a essa palavra que está nele. Então, contestar um homem que tem todo esse sentido na fala, ele é a própria fala, ele é a própria palavra, ele é sempre a resposta para as indagações. Discutir com Jesus será sempre um grande prejuízo. É por isso que eles se arvoravam sempre. É por isso que eles estavam sempre indignados, porque Jesus era a resposta para as suas indagações. Veja que a tensão é muito grande. Foi espetaculoso aquilo que acontece na vida desse pobre coitado que era surdo-mudo, que estava endemoniado. Jesus tira o demônio dele e ele fica curado da surdez. Primeiro diz que ele era mudo. Sim, ele era mudo porque era surdo. Jesus cura a surdez dele, ele começa a falar. Jesus faz uma demonstração nítida
de que Deus estava com ele, mas, João, as pessoas vão achar o que elas querem nas suas procuras. É isso que disse agora, mas voltando ao homem, ele era cego também. Sim, O cara estava perturbado. sim, claro. Mas é verdade, você acaba de dizer que as pessoas vão encontrar aquilo que eles querem, ou aquilo que a sua imaginação Sim, o que eles estão procurando. permite Se eles estão procurando erro, o que eles vão encontrar é erro. para eles. Para eles, claro, claro. E Jesus diz, se Satanás expulsa Satanás, ele está se dividindo contra si próprio. Então ele não vai subsistir. Ele quis dizer, vocês são mais burros do que Satanás. Porque estão acusando ele de fazer alguma coisa que ele não faz. Porque ele não expulsa em si por si próprio. Eu faço pelo poder de Deus. Sim. Fecha os lábios deles, né? Agora, se a lógica de você está certa, mas se ela não está, Quem de vocês esteve lá no Jordão no dia que fui batizado? E viram o Espírito de Deus descer sobre mim em forma corpórea e Deus aprovando o meu ministério? Se vocês estiverem lá, se alguém de vocês esteve lá, é testemunho do que o que eu faço é por esse poder que recebi. sim, verdade. Jesus é sempre muito pontual na sua fala e ele vai sempre silenciar os argumentos dos fariseus, né? E, como eu disse, era isso que indignava os fariseus, porque eles eram os caras que tinham razão sempre, né? Eles tinham a fina interpretação da lei e contestar uma afirmação deles era muito difícil, porque eles estavam sempre muito bem respaldados. Agora, Jesus discernia o coração deles, né? E Jesus tinha a resposta. Isso é que incomoda às vezes, né? Você ter a resposta e não conseguirem te tocar por causa disso, né? Aqui nesse versículo ainda 26, 27, Jesus fala aqui sobre a família, uma família que não está em harmonia também. Ele diz, uma família que vive brigando se desintegra, né? Claro. Ele fala sobre isso, uma família que não está se ajustando, se alinhando. Não é preciso ter o mesmo pensamento, não é isso, né? Mas que vive ali se aceitando, em harmonia. E ela diz, essa família, ela se desintegra. Aí nós vamos, uma comunidade, uma escola, uma igreja, um país, né? Nós estamos em uma época, um ano político aí muito forte, um país, né, que não se acerta, que não vive, que não anda em harmonia na sua caminhada, também perde a força, também se desintegra. Não é isso, bispo? Com certeza, com certeza. Pensamentos desalinhados. A falta de unidade não é uniformidade, mas sempre há grandeza numa unidade que exige diversidade. Na verdade é assim, a unidade ela exige diversidade. Então, não é unanimidade. Unanimidade é uma medida medíocre. É a tentativa de uniformização das relações. A gente precisa da adversidade. A adversidade, ela acrescenta, ela enriquece, ela potencializa, ela gera a grandeza da sinergia. Então, toda unidade vai exigir diversidade. O encontro dos iguais, ninguém aprende. A gente só aprende com o que é diferente. Há um repórter, né, um jornalista, que dizia que a unanimidade é burra. Não foi isso que fez com que a Torre de Babel fosse o marco da separação das línguas? Porque era um projeto medíocre de Nimrod edificar aquela torre. Medíocre, estúpido. E ali falavam a mesma coisa, as pessoas eram umas iguais às outras. Você vê hoje a moda, por exemplo, você vai no shopping center e as mulheres têm o mesmo cabelo, o mesmo dente agora. Sim. O sorriso é o mesmo. É aquele branco, parece até clara de ovo, né? Branco neve. Branco neve. O riso é o mesmo. A menina dá um sorriso, parece que tem um monte de carinha igual, sabe? Enquanto que a beleza está naquela peculiaridade,
nessa diversidade. Deus nos deu dons multiformes, nos deu graça multiforme, Ele nos deu pluralidade nos dons. E a gente fica querendo que todo mundo seja igualzinho, né? Porque se não for igual, né? Se não for, nós não aceitamos, os filhos têm que ser igual, não. Nossos filhos são diferentes, por isso que a harmonia na casa não quer dizer que vai ser tudo igual. Sim. Pensamos tudo igual, não. Pode haver harmonia nessa casa, mesmo pensando... Deve haver, né? Mesmo pensando diferente. Deve pensar diferente. Devemos para pensar que há grandeza, para que haja tem que grandeza, pensar diferente. Riquezas, né? Pensar. Então, que não sejamos ofendidos por sermos diferentes, né? A unanimidade é burra. Vamos ali tomar um cafezinho, gente, e a gente volta. Muito bem, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco, dia 23 de outubro. Estamos caminhando para o final do ano, mais um ano se findando. 2023 está aí à porta, pronto para ser inaugurado. E a melhor notícia é que ninguém chegou a 2023 ainda. Você pode chegar lá que o teu futuro está intacto, ninguém entrou nele. Você pode fazer uma caminhada extremamente exitosa se você conseguir entender isso e partir para lá de peito aberto, de cabeça erguida, com um sorriso nos lábios, para tomar posse de tudo aquilo que te pertence no caminho da vida, né? Todos os recursos vão estar ali para você cumprir seu destino, para você cumprir a sua trajetória. Deus, ele sempre proverá os recursos para o cumprimento da nossa missão. Nós estamos agora no capítulo 12, nem sei se a gente consegue terminar hoje, né? Mas a gente vai indo para lá. Capítulo 12 do texto de Mateus, estamos agora indo para o versículo 31 para a nossa reflexão. Então vamos ler, Lloyd, o versículo 31? Sim, vamos lá. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa. Se rejeitarem o Filho do Homem por algum juízo equivocado, poderão ser perdoados. Mas se rejeitarem o Espírito Santo, estarão rompendo relações com aquele que os sustenta. Caramba, que palavra séria é essa? Vamos dar uma paradinha breve aqui. Durante anos, eu pensei nesse texto. Ele sempre foi alguma coisa que me fazia arguir, não é? E essa versão facilita muito a gente entender com mais clareza aquilo que Jesus estava dizendo. Ele diz que qualquer pecado, todo pecado pode ser perdoado. Mas essa calúnia tira contra o Espírito Santo, tira completamente o ambiente de sustentação que nos faz ficar firmes na vida. Porque negá-lo, caluniá-lo, significa romper com o último elo de intermediação entre Deus e os homens. Aquele que intercede por nós, aquele que com gemidos inexprimíveis da nossa parte, ele é capaz de organizar isso e conduzir isso a Deus. Negar a sua existência, negar a sua participação, negar a sua influência, negar a sua presença é a última parada de restauração da vida do homem. Jesus diz, pode até me ofender. O Filho do Homem podem até me ofender. Mas a relação de vocês com o Espírito Santo, com o Espírito da vida, manter essa relação de desprezo é o único perdão que não pode ser concedido, porque você estará explodindo a última ponte que te liga a Deus. Parece que fica muito claro, né? Essa tal blasfêmia contra o Espírito Santo, parece que fica muito mais claro para nós aqui, que esse trato calunioso com as obras, com o fazer e com a presença do Espírito Santo,
é a única coisa, é o último ponto que nos liga a Deus. E esses fariseus estavam atribuindo essas curas ao demônio, Ao demônio, enquanto quem estava realizando era o Espírito Santo, é Jesus, Sim. Na pessoa do Espírito Santo, E ele diz: vocês estão rejeitando a obra do Espírito Santo, Sim. o que está sendo feito. É verdade. Lógico, quando a gente não sabe, não entende, é melhor calar. Isso mesmo. É o que aquele conselho que o sábio fala sobre a obra de Deus, Esqueci o nome dele agora, o que foi mestre lá de Paulo, Gamaliel. O Gamaliel. Uhum. É o conselho de Gamaliel, é um conselho de extrema sabedoria. Se é de Deus, vocês vão ver acontecer, então não julga. Vamos deixar ver acontecer as coisas, Para que não paguem caro. Para que não paguem caro por isso. Então, assim, é bom. Nessas guerras das religiões, João, há muitas acusações tolas, que o que a gente devia fazer era se calar, era se silenciar. Parece que há em nós uma tendência à polarização das coisas, santificando coisas profanas, profanando coisas santas. Então, há muita loucura. Assim, se você não tem certeza, de vez em quando, hoje não mais, porque eu acho que nem tem coragem muito de entrar nessa história comigo, mas há um tempo atrás, algumas pessoas me perguntavam o meu parecer sobre um determinado líder religioso, se eu achava que ele era de Deus ou se ele não era de Deus. Eu digo: querido, eu não sei. Eu não sou Deus, eu não posso saber isso, Quantos parecem ser de Deus e não são? Então vamos deixar acontecer, isso aí não pertence a nós, estar julgando as obras que esse cara faz em nome de Deus. Eu sei lá, eu não sei. Deus às vezes ganha caminhos tão diferentes de mim. Eu não estou aqui para julgar as pessoas, nem os atos delas, não sou juiz delas. É melhor a gente ficar calado, do que ficar perquirindo se aquela pessoa é de Deus, se ela não é de Deus, e árvore, e fruto. É melhor a gente ficar calado. Calado a gente passa por sábio, Quarta-feira, quinta-feira, me fizeram essa pergunta dessa mesma natureza. E eu entendi, ou entendo que quem tem alguma coisa a fazer não tem que se ocupar com reuniões de Sambalás e Tobias. Sim. Estou ocupado com a grande obra. Uhum. Jesus Cristo nunca foi, exceto o almoço na casa de Simão, a reuniões judaicas. Ele entrava na sinagoga, pegava o livro, lia e executava as suas obras e saía. Não ficava questionando coisas questiúnculas com quem quer apenas criar, polemizar a coisa. Aí eu volto no que eu falei no programa passado. Quando Jesus parece que se sente realmente com a necessidade de questionar ou de dar uma lição ou de ensinar aqueles fariseus, ou mesmo de trazer o juízo diante deles, porque lá no Jordão, tudo foi esclarecido. Jesus é batizado, cumpre a lei, a justiça. O Espírito de Deus se manifesta e pousa sobre ele uma voz do céu. Sim. Ou seja, a Trindade Santa estava ali. Inegável, foi diante de todos. Agora vem os religiosos aqui querendo chamar isso de quê? De demonização. Aí Jesus diz: olha, a situação para você está ficando preta. Porque chamar o Espírito de Deus, as obras do Espírito de Deus, de demonização, vocês estão atraindo condenação para vocês. Pode ser que vocês não sejam perdoados se persistirem nessa atitude só para justificar o zelo exacerbado de vocês. Aquilo era, na verdade, a justificativa de um zelo religioso exacerbado. Então, voltando na questão dos líderes que ficam perguntando para a gente, é coisa de quem não tem muito o que fazer, na verdade, ou não tem muita coisa feita. Os que estão ocupados fazendo a obra de Deus não estão preocupados
com aqueles que estão fazendo ruim ou mal, a não ser que esteja causando prejuízo à sociedade, ao Evangelho, que ao Evangelho ninguém causa prejuízo, mas criando situações insustentáveis. Mas aqueles que têm uma coisa, uma obra a fazer, como disse Neemias, não tem tempo para ficar olhando vida de Sambalás de Tobias, não. Sim, ficar ouvindo vozes que só perturbam, né? Que só perturbam. Não há território, como diz aqui, né? Isso é guerra, não há território neutro. Se vocês não estão comigo, né, estão contra mim. Ele diz aqui, se não estão ajudando, estão atrapalhando. Exatamente. Assim era lá, né, na construção dos muros. Quem não estava ajudando estava pronto para atrapalhar, para caluniar, né, para criticar. E Jesus aqui diz, se vocês não estão comigo, estão contra mim. Né? Sim, verdade. Verdade. Vamos aqui avançando aí pelo versículo 33, né? Se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis. Mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. Isso aqui é maravilhoso, hein, bispo? Sim, é verdade, Os Loide. frutos revelam, né? A árvore. Não assim tem como a como, árvore né? revela também o fruto que irá Sim, é ser verdade, produzido, é verdade. né? Olha, se a gente deseja saber que árvore é essa, espere seus frutos, avaliem, porque a condição do fruto está diretamente relacionada à saúde da árvore. Às vezes a gente está querendo jogar pedra num fruto que nem amadureceu, está querendo tirar do pé verde ainda, não sabe que fruto que vai dar. Fala de E tempo, se sente, né? fala de tempo. Lodi, para conhecer uma pessoa não tem jeito, são duas as condições, tempo e oportunidade. Inclusive restaura relações, né? O tempo e a oportunidade. Porque é no tempo e nas oportunidades que nós nos revelamos. Você às vezes confia numa pessoa que nunca passou por um problema e não sabe como é que ela se porta ao passar por um problema. Você acha que ela é estável, acha que ela é equilibrada, mas deixa ela passar por uma tempestade, porque as oportunidades nos revelam. Elas declaram sobre nós. Se você quer conhecer uma pessoa, dê oportunidade para ela, dê poder para ela, dê tempestade para ela, Uau. porque ela vai se revelar no meio do poder que ela recebe, das tempestades que ela enfrenta. Eita. Às vezes a gente acha assim, aquela pessoa mudou quando passou a ganhar dinheiro. Talvez não tenha sido isso. Estava tudo lá. Estava tudo lá, só não tinha oportunidade para se manifestar. Então, assim, tempo e oportunidade, isso está ligado aos frutos, né? Ao tempo e à oportunidade, você vai conhecer exatamente como é uma pessoa. É meu amigo, é muito meu amigo. Então, passe por uma crise e você vai ver quais são os amigos que sobram, se sobrar algum. Porque é aqui que a gente vai se revelar, é aqui que os outros vão se revelar. No meio das tempestades, no meio das estações. Então, tem que esperar, tem que ter tempo. E as estações, ela tem o tempo, né? Claro. A periodicidade. Como é que é o nome? Periodicidade. Sim, exatamente. Né? Cada estação é a sua própria estação. Né? E Jesus, eu lembro da figueira, né? Que Jesus olhou a figueira, ela estava ali cheia de folhas, né? Mas era uma aparência, né? Ela estava colocando, a aparência estava ali, que iria dar alguma coisa, mas não era aquilo não, né? Sim. Estava apenas uma aparência que iria dar figo naquela estação, mas não ia dar figo naquela estação. A recomendação para não se ordenar neófitos é justamente essa. Pode ser muito empolgado, pode ser muito habilidoso, mas se é um neófito, um iniciante, não sacramente um iniciante, até que ele dê frutos. Você segue um líder, mas esse líder, diante da pressão, ele foge. Sempre foge diante da pressão. Como é que tu vai confiar num líder que diante da pressão ele foge? Ele desaparece, ele não é visto. Porque problemas
legitimam nossa liderança. Pressão legitima um líder. E você vai ver que liderança ele tem no momento da pressão. Você tem um caixa para administrar, e esse caixa é abundante. Então, a tua administração, você compra qualquer coisa, vende qualquer coisa, desperdiça dinheiro, e isso não vai criar problema. Mas tire o dinheiro desse caixa e deixe esse administrador administrar dívida. Você vai saber se é um administrador mesmo ou não. Isso mesmo. Não é? Porque assim, é na escassez, é na tempestade que a nossa liderança, que a nossa administração é provada. Isso não mesmo. tem outro jeito. Não. Quando o vento está soprando, qualquer vela que você levantar vai te conduzir. Agora, quando o vento para de soprar, é que a habilidade do condutor vai ser manifesta, né? É. E é o que o Senhor fala bem aqui. A mente de vocês parece um ninho de cobras. Olha aí. Como dar crédito ao que dizem, já que são tão tolos? É o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras todo o tempo, mas a pessoa má é como uma praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa. Cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas. Levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. Uhum. Olha que coisa séria. Olha que coisa, né? Olha só, Jesus disse uma coisa muito séria. Nós temos imagens internas e tem-se as imagens externas. É a relação entre significante e significado. Jesus está dizendo que não está no dicionário. No dicionário está o significante das coisas. É a imagem acústica do som, né? Uhum. Agora, o significado é aquilo que está dentro de nós. Pode ser que a gente tenha uma imagem interna completamente depravada, enquanto que a imagem externa, isso não consegue ser visto. Então, Jesus diz da mente dele, né? Parece um ninho de cobra. Há imagens internas em vocês e o significado das palavras não vai estar no dicionário, não vai estar no discurso de vocês, mas no interior de vocês. E é essa imagem psíquica, é essa imagem que está lá dentro, é que vai revelar a gente no dia da tempestade, entende? Dizer que eu sou forte, quando minha força nunca foi testada, dizer que eu sou espiritual, quando sua espiritualidade nunca foi suscitada, dizer que eu sou capaz, quando tua capacidade nunca passou por um teste. Então, assim, é preciso que essas imagens internas se revelem. E as imagens internas só vão se revelar diante do tempo e das oportunidades. Está claro isso para Jesus e está claro isso para nós. Então, tenha paciência, não anda julgando as pessoas, porque todos os pecados são perdoados. A gente é mesmo uma metamorfose ambulante, né? A gente está sempre mudando e graças a Deus a gente vem mudando, graças a Deus a gente vem melhorando. Então, dê tempo e observe as oportunidades e você vai ver qual é a árvore que a gente está lidando, né? Estamos avançando aí. Já estamos chegando no final. Eu acho que a gente vai terminar o capítulo 12 hoje, é a minha impressão, né? Nós vamos prosseguir o versículo 38? Vamos, se vocês não querem comentar, vamos lá. Pastor João, fazer algum comentário? Não, Então bem. vamos para o versículo 38. Mais tarde, alguns líderes religiosos e fariseus interpelaram Jesus. Mestre, queremos ver suas credenciais, uma prova conclusiva de que Deus está com você. Que tal um milagre? Olha aqui. Plim, plim. Mais milagre do que o Senhor, Senhor já plim, estava plim. fazendo, hein? Jesus respondeu, vocês procuram uma prova, mas estão procurando o tipo errado de prova.
Tudo o que querem é algo para satisfazer a curiosidade, o desejo de ver milagres. A única evidência que terão é a que se parece com uma total ausência de provas. O sinal de Jonas. Eita ferro. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem, por 3 dias e 3 noites, será posto numa cova profunda. No dia do juízo... Não, vamos parar aqui, só um instantinho. Parar aqui, ok. Vamos parar um bocadinho aqui. Dar uma leve parada aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas nas andanças que eu tive ao longo da vida, uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja. E quando eu passei pelo portão, tinha lá um oficial da igreja à porta. Aí ele me perguntou, né? Eu estava com a barba grande, com cabelo grande nessa época, né? E ele me perguntou, o senhor é visitante? O senhor é pastor? Eu falei, sou. E eu era o pastor convidado para pregar lá, né? Ele disse, o senhor pode me mostrar as suas credenciais? Eu disse, é só você olhar para mim. Eu sou uma carta viva. Eu sou uma inscrição do Evangelho. Não, a sua carteirinha. Eu falei, qual carteirinha? Eu sou a carteirinha. Porque era hábito daquela denominação que as pessoas se apresentassem com uma credencial, uma carteirinha para provar que ele era alguma coisa, né? Que ele tinha uma função específica na ordem denominacional dele, né? Eu sabia do que ele estava falando, né? Fui irônico propositadamente para mostrar a ele que não está na carteirinha a nossa credencial. E é disso que Jesus está falando, não é uma carteira, não é um milagre que a gente faz. Eu já vi canalhas operando milagres, tá? Canalhas de carteirinha operando milagres. Mas eram canalhas, mas tinha uma carteirinha. A credencial que nós carregamos é essa carta viva que nós nos tornamos. Glória a Deus. Com esta credencial, não pode haver qualquer questionamento. Não pode haver qualquer senão. Eles estão querendo um espetáculo, possivelmente para mais uma vez implicar Jesus em alguma lei mal interpretada de Moisés. Mas Jesus está entendendo o que está acontecendo, né? E eu gosto dessa fala dele, que o único sinal que ele vai deixar é a evidência do profeta Jonas. Eles não entenderam nada, mas nem era para entender. Ele está falando do seu sepultamento e de sua ressurreição. 3 dias e 3 noites foi nesse interregno que Jesus foi sepultado, seu corpo foi sepultado e seu espírito desce ao Hades. Segundo Pedro, foi lá nas regiões inferiores da terra que ele proclama o Evangelho, que ele vai abrir a porta do cárcere. Nesse mergulho que ele vai trazer cativo o cativeiro e vai conceder dons aos homens. Jesus está apontando para um capítulo lá na frente, dizendo, este é o sinal. Isso deve ter bagunçado a cabeça deles e eles ficaram sem entender absolutamente nada. Nem seus discípulos entenderam muito bem, né? Mas eles não entenderam muito bem, não entenderam tão bem. Mas ele deixa essa instigação no pensamento deles, né? Deve ter ido para casa com dor de cabeça. Do que esse cara está falando? Que sinal de profeta Jonas é esse? Que eles eram dados à perquirição, né? Então estavam querendo sempre saber o que era aquilo, né? Os enigmas eram assim,
aguçava o apetite deles, né? Mas a mente era ninho de cobras, né? Exatamente, confusos. Venenosa, mente maldosas, né? Venenosas, né? Sim. E falando sobre credenciais, quantas vezes já me pediram credencial até para tomar uma água mineral, né? Em lugares que eu ia ministrar, pregar, a pessoa do serviço, né? Que estava organizando aquele serviço, estava com a água mineral ali e passava, perguntava, só dava para os pastores. Aí chegou, você é pastor? Eu disse, não. Então a água é só para os pastores. E levou em frente. Aí minha amiga chegou, você ganhou a sua água? Eu disse, não, é só para os pastores. Aí ela foi lá, pegou da água aqui para minha pastora e me entregou. Quer dizer, eu precisava de uma credencial, de um título para poder beber uma água naquele lugar. Então, né, existem coisas que Deus não está ali naquela solução. Quando as pessoas não nos discernem, Lloyd, elas precisam ter uma credencial para convencê-las de alguma coisa. Outra vez, já passei também por uma situação que eu era convidada daquele evento para ministrar e, novamente, as pessoas que estavam envolvidas com o serviço ali do evento, né, e pediram que eu saísse daquele lugar, porque ali era o lugar para os pastores. Você é pastora? Eu disse, não. Né? Aí tudo bem, quando foi na hora que apresentou a pastora da noite, que era eu, né? A ministrante da noite era eu, depois aquela pessoa foi me pedir perdão, é porque a senhora me disse que não era pastora. Eu digo, mas eu não sou, eu sou pregadora do evangelho. Ela foi eu sou pregadora do evangelho, isso é tudo, poder pregar o evangelho de Cristo. Pronto, mostrou para ela que era uma carta viva, né? Isso aí, justamente, não é título, mas é a mensagem, né? Verdade, é a mensagem. Verdade. Cartas vivas, permaneçamos em paz, sejamos nós a nossa própria credencial, Amém, né? Que leiam o Evangelho por meio da nossa vida. Nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos para o último bloco. Gente, estamos de volta, esse é o quarto bloco, falando das credenciais, que era o que os fariseus estavam exigindo de Jesus, para mostrar as suas obras. Como a gente se impressiona com as credenciais, né, Lloyd? E credencial se falsifica, né? Eles não estavam de olho em Jesus, eles estavam de olho numa credencial que pode ser falsificada, né? Deixa eu fazer uma piada aqui. Na verdade, não é uma piada, foi um fato real que eu contei para vocês em off, mas eu vou afrouxar um pouco o nosso programa aqui. Eu estava viajando do Rio para São Paulo. Na verdade, eu voltava de São Paulo para o Rio. Estávamos 4 pastores dentro de um carro. E o pastor que vinha dirigindo, ele cometeu lá uma infração e o policial rodoviário parou o carro. O pastor desceu, foi na direção do policial rodoviário e daqui a pouco ele volta. Mas volta com o policial rodoviário. Porque quando ele foi parado, ele usou a minha credencial para aliviar a infração que ele havia cometido. E disse para o policial, eu estou transportando o bispo. E ele veio ver minha credencial, né? Aí a gente estava no carro, sentado confortavelmente, sem o cinto de segurança, sentado atrás, né? E ele falou, olha, tem tantas infrações. A velocidade, os cintos, é uma multa por cada cinto e tal. Aí ele olhou para mim e disse, o senhor que é o bispo? Eu falei, sim, senhor. Sou eu o bispo. Aí ele disse, seu bispo, a sua bênção. Aí pegou na minha mão e beijou a minha mão. Ele disse, seu bispo, por causa do senhor, eu vou aliviar a infração, mas coloquem o cinto, cuidado com a velocidade. O senhor pode rezar por mim, por minha família? Falei, agora, nós vamos fazer essa prece agora. E aí ele nos aliviou da infração, da imprudência de quem estava dirigindo, da imprudência de quem estava sentado. No caso, eu também, que estava sem cinto lá atrás, né? E aí ele deixou ir, por causa da credencial.
Como a gente dá valor a credenciais, Uau, né, cara? E às vezes a credencial não quer dizer absolutamente nada. Nada. Acho que ele até me discerniu, porque ele não me pediu carteirinha de nada, mas ele discerniu o meu espírito e deixou tudo em paz, né? Perdoou o ato de infração, a gente colocou o cinto, a gente teve controle na velocidade a partir dali e ficou tudo certo, né? A credencial. Existem hoje vários tipos de credenciais, né? Muitas vezes uma bolsa é uma credencial. Sim, de grife. Uma bolsa de grife, uma O mulher, carro. um carro, um marido. O paletó. Um paletó, né? Eu lido com muitas mulheres, muitas vezes elas se preocupam para estar num evento bem apresentável, né? Com cabelo, uma bolsa, né? Não querem estar de qualquer jeito, com qualquer roupa, qualquer sapato. Então, o que é isso? São credenciais. Sim, até a caneta Uma que se caneta, usa, né? uma agenda. Ninguém quer hoje comprar qualquer caderno para escrever. Quer uma agenda, uma capa de uma agenda que tem uma marca naquela agenda. Sim. Então, tudo isso fala. A gente olha ali um caderno, uma agenda, um celular. A pessoa olha ali o celular. Verdade, esse celular é de quem é poderoso. É verdade, É uma credencial. Então, existe várias credenciais. Uma casa onde você mora. Ah, você mora onde? Eu moro no Maiobão. Ah, fulano mora no Renascença. O local onde você mora é uma credencial de que você tem poder, que você tem uma boa profissão. Sim. Quer dizer, é o que se supõe, né? Sim. Que você deve morar bem porque você mora em determinado bairro. Então, tudo isso fala, hoje em dia, quer dizer, fala um pouco sobre a pessoa. E muitas vezes não é nada disso. Jesus está dizendo assim, vocês querem uma prova... É só uma maquiagem, né? É uma maquiagem. Vocês querem uma prova que não fala nada, na verdade, Sim, né? sim, é por isso que ele diz, olha, a credencial, eu vou dar para vocês a credencial. O enigma. 3 dias no ventre do peixe, esse é meu enigma. É o sinal do profeta Jonas. Ninguém entendeu nada, porque ninguém discerniu nada espiritualmente, e ele segue o caminho dele, né? Isso mesmo. É isso aí. O que me leva a entender aqui, do versículo 38, quando diz: Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queremos um sinal da tua parte. Eu quero entender que nesse ínterim, depois de tantos vai-vem, desde o milho que eles estavam comendo e os fariseus perturbando por ali, alguns decidiram ser mais sensatos e talvez perguntar entre si: quem sabe nós estamos lidando realmente com o Messias prometido? Nós só queremos de uma garantia que de fato tu és o Messias prometido se tu fizeres alguma coisa, algum sinal entre a gente. Então, é uma credencial, um sinal é uma credencial. Eles eram zelosos da lei. Eles eram os homens que mantinham a ordem da lei em Israel. Quantas vezes por aí nós chegamos em eventos, precisamos, na verdade, por conta daqueles que mantêm a ordem. Nada de espiritual, nada de divino, apenas o material organizacional. Então, alguns dos escribas e fariseus perguntam a Jesus sobre ele se identificar de fato o que ele estava fazendo. Verifica-se que Jesus estava sendo vigiado. Mateus conta, desde a hora que Jesus sai de Cafarnaum, do Sermão da Montanha, ele é vigiado por essa turma de fiscais da lei, como se fossem donos. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu cheguei numa cidade onde o pastor é muito meu amigo, um dos pastores de lá, e veio me contar uma história. Eu fui obrigado a sair com uma sacada com ele, um tanto quanto não cortês. João, tu sabes, o fulano de tal esteve aqui, veio de Brasília, querendo fazer uma cruzada. O rapaz era oriundo de lá. Querendo fazer uma cruzada aqui na praça e me pedindo apoio. E eu disse a ele: você vem para cá fazer uma cruzada da minha denominação aqui na minha porta? Não, eu não aceito. Olhei para ele e disse: com todo respeito, meu digníssimo, quem te deu as credenciais da cidade? Quem te deu o fórum dessa cidade para que você não permita que um outro faça uma cruzada? Me diga se foi juiz, que eu vou questionar com ele. Porque nós estamos num estado laico e é livre o exercício de culto. Então, se foi o juiz, o promotor,
Quem te deu, procurador? Quem te deu essa credencial de fora da cidade, de mentor do poder do evangelho nesta cidade? Porque eu vou questionar com ele. Então, ainda hoje, há aqueles que são fiscais de outros na cidade, que tentam impedir, barrar. Se sentem donos, né? Se sentem donos, tentam atrapalhar o trabalho de outros. Conheço histórias, é lamentável, mas conheço história que um pastor foi transferido de uma cidade, porque a cidade que ele vivia estava próximo da cidade do presidente da determinada convenção, e ele estava fazendo eventos, esse pastor, que não era o presidente, fazendo eventos mirabolantes, grandes eventos, na verdade. E que isso estava obscurecendo o brilho do presidente. Os demais escribas que faziam parte fizeram uma reunião convencional e transferiram aquele pastor de perto, porque ele não podia escurecer o brilho. Verdade, eu participei disso, assim, pessoalmente me contaram. Quem me contou foi o pastor vítima. Então, o que estava acontecendo com Jesus era isso aqui: os fiscais da lei estavam tentando se adonarem do Estado de Israel, que só eles podiam interpretar, que podiam dizer como funcionava, questionavam o sábado, questionavam uma cura, questionavam qualquer coisa. Quando não puderam, disseram: Jesus, agora mostra a tua credencial. Sim. Será que João Batista também foi exigido dele uma credencial naquele tempo para trabalhar? Possivelmente de alguma forma, né, Loide? Mas João, a diferença é que João tinha o apoio de toda a população. Como ele era uma contramão, ele era um profeta, portanto, um grande reformador social, ele impactava. Olha, o impacto era tão grande que alguns dos sacerdotes iam até o deserto da Judéia para ter a sua experiência com João Batista. Então, João Batista era temido. Ele era questionado, mas era temido por causa da sua força de Elias. Elias estava nele, aquele ímpeto da profecia. Então, ele gerou temores. Tanto que quando vão tentar atacar João Batista, eles temem. Jesus fala sobre isso, né? Ainda há pouquinho ele falou: João Batista vem aí, todo esdrúxulo, um nazireu, e vocês dizem que coisas ruins sobre ele, mas eles não podiam tocar em João. Quem tocou em João foi Herodes, por causa que não era judeu. Mas os judeus não tocavam nele. Por outro lado, João também tinha uma credencial que ele era filho de sacerdote. Exatamente, Havia um respeito. É. Jesus era filho de carpinteiro, mas João era filho de sacerdote e havia um respeito. Boa lembrança, João, isso mesmo. Todo um preparo de Deus para isso. Quando você me conta aquela história do carro com os pastores, eu fiquei cá pensando, Deus prepara situações para que benefícios aconteçam. Aquele homem, aquele guarda rodoviário estava à mercê de uma oração, de uma necessidade, de um conforto. Então, eu creio que Deus permite que situações aconteçam para beneficiar alguém que está necessitando disso. Sim. Quantas vezes eu fui incentivado por mim mesmo ou por uma necessidade de fazer uma viagem fora de hora. E eu não mesmo entendia por que estava fazendo, quando chegava ao longo do caminho encontrava alguém precisando do meu socorro. Então, às vezes Deus permite que as coisas aconteçam dessa natureza, até uma infração, porque um homem estava precisando ser atendido. Olha, João lembrou bem da questão do João Batista ser filho de Zacarias, um sacerdote respeitado. É bom a gente lembrar, vou só abrir um parênteses aqui para posicionar isso. João nasce e ele é treinado para ser sacerdote, como filho de sacerdote, instruído. Só que João, ele vai decepcionar a expectativa de todos. Porque o sacerdote, o sacerdócio, estava prostituído. Não havia um sumo sacerdote, haviam dois.
Anás, Caifás, era um negócio de família. E diz que veio a palavra do Senhor nesse silêncio, né? O interregno do Antigo Testamento e do Novo Testamento, há um espaço num silêncio divino. E diz que veio a palavra a João Batista, filho de Zacarias, no deserto da Judéia. A palavra não veio ao sumo sacerdote. Ela foi ao deserto da Judéia encontrar João Batista, filho de Zacarias. E a palavra pousa sobre ele. Sobre ele estava a palavra. A palavra era o espírito da verdade. Então havia um diferencial muito grande, porque João Batista, que é a grande frustração da família e também do grupo de sacerdotes, é que João Batista interrompe o sacerdócio. A palavra não vem a um sacerdote, a palavra vem a um profeta. E aí a ordem profética, ok? A ordem profética é ativada. E João Batista não é o sacerdote, ele é filho de, mas ele é a ordem interrompida. Então a força da palavra estava sobre ele. Tem um fenômeno aqui de interrupção da ordem pervertida. Mudando o sacerdócio, muda a lei. Não é mudando o sacerdote, é mudando o sacerdócio. O sacerdócio muda porque não é mais o sacerdócio dos sacerdotes, era o sacerdócio do profeta. Então a ordem é alterada porque a ordem original está prostituída. Está completamente prostituída, virou um negócio de família, virou uma barganha, um bom negócio, era um varejo, não era uma religião pura, era um varejo que estava acontecendo naquele momento da história de Israel. Um varejo apodrecido, um negócio de sogro e de genro. E a ordem estava toda prostituída. Então, tem essa diferença em João, né? Por isso que a grande credencial de João estava no espírito dele, né? E ele era temido por seu espírito. Ele enfrenta o Herodes, né? Ele era o grande contestador do poder público. Não era um cara que contestava a religião. João tinha uma voz... Ele é um intermediário do reino e não da religião. É ele quem levanta a voz. Mudem a cabeça de vocês, arrependam-se. Metanoia. Mudem a cabeça porque o reino está chegando. Isso aí. Ele, como precursor de Jesus, entrega a Jesus, né, a porta aberta do reino. E Jesus assume, não é a religião judaica. Jesus, ele é o reformador da mentalidade dos homens, estabelecendo o reino. Quando tentam questionar com ele a grande opressão romana, ele diz, o meu reino não é deste mundo, vocês estão enganados, vocês estão aí com essa bandeira polarizada, meu reino não é deste mundo. É muito comum você tentar trazer o evangelho a uma pessoa e dizer, não, nesta religião nasci, nesta eu morro. Ou seja, há uma lavagem de mente por religião tão grande, e era o que os escribas estavam fazendo. Eles liam, interpretavam, mas não tinham o espírito da lei na sua vida. João veio trazendo mudança de sacerdócio e Jesus vem mudando a mentalidade e os corações. O que não estava acontecendo com os escribas, porque estava enternecido no cumprimento puro, seco e simples da lei e não estavam interessados naquilo que Jesus vinha trazendo, como o segundo Adão, a recuperação da raça humana. Sim, sim. A missão de Jesus, João, ela é tão maior do que a religião pode, com as suas lentes, enxergar. A ordem foi mudada, o sacerdócio foi mudado. Jesus era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É um outro sacerdócio. Não era arônico. Não era arônico. Ele era sacerdote... Para a vida, né? Para a vida.
Então, João está ali intermediando essa mudança de sacerdócio. Ele é o profeta que estabelece o novo sacerdócio, colocando sobre o Cristo o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio para a vida, que é então diferente, não é? Mas ele mexeu no poder econômico, ele mexeu no poder político, porque, embora os sacerdotes não fossem políticos no conceito mais estrito da palavra, né? Porque não eram políticos, eles eram sacerdotes, eles exerciam um poder na polis muito grande. Eles eram os grandes influenciadores da polis. Os escribas e os fariseus não eram necessariamente sacerdotes, eles eram de uma ordem. Os escribas, eles eram os escrivões, os registradores da história. Então, eles eram muito cuidadosos, né? Os fariseus, eles eram juízes, né? Eles eram os intérpretes da lei. Necessariamente não eram sacerdotes. Cada um exercia sua função determinada. Então, o poder era agora questionado, era implicado de alguma forma, né? Então, não podem suportar Jesus. Quem te deu esse poder, né? É isso que eles estavam questionando. De onde veio? Quem te deu a autoridade, a autorização, né? Para fazer o que tu estás fazendo, né? Praticamente isso que eles estavam questionando de Jesus, né? Sim. Tudo isso que você está fazendo vem de quem? Quem deu a ordem, quem te deu a autoridade. Exatamente, por isso que eles vão atrás de credencial, né? De credencial. Quem é que carimbou tua carteira? Quem te deu, né? Essa carteira. A que convenção você pertence, não é? Isso aí. Jesus não tinha, ele era a própria convenção. Tudo indica que os homens do versículo 38 não pertenciam aos primeiros que chamaram Jesus de Beelzebul. Porque alguns deles aqui, diz alguns, talvez não pertenciam àquele grupo. Sim. Era um outro grupo que decidiu talvez trazer Jesus para o lado deles. Olha, a tua palavra é boa. Por quê? Porque o grupo que questionou, que o chamou de Beelzebul, viu ele expulsar demônio, viu ele fazer centenas de sinais. E de repente esses aqui chegam e pedem um sinal. Parece que eles não viram, né? Parece que eles não viram. Indica que é um outro grupo mais sensato, talvez, e até quisessem levar Jesus para a sinagoga dele, né? Para a igreja dele. Não, vem congregar com a gente. Você é nosso rabino Mor. Seja nosso rabino Mor. Vamos nomeá-lo como rabino oficial da nossa sinagoga, né? Mas para isso tu precisa mostrar ao povo que tu tens poder para fazer. Então, qual é a tua credencial? Mostra aí a escola que tu passou. Quais foram teus mestres? Quais foram os teus mestres? Qual é o teu currículo, na verdade, para que a gente te leve para a nossa sinagoga. Sim. Porque essa coisa do currículo acontecia sempre, né? Aconteceu com Paulo depois, né? Que ele teve que mostrar o currículo dele, né? Ele teve que dizer de onde ele vinha, com toda a experiência dele. Cita o nobre mestre dele, Gamaliel, fala das... conseguinte referenciar Viliel, né? Exatamente, E Léo, que era o seu avô, né? O mais famoso do rabino. Era Shammai e Léo, as duas grandes referências daquele momento da história, né? E Paulo vai lá e também mostra a credencial romana, né? E Paulo já era a credencial de Timóteo, né? Sim, também, né? Exatamente. Agora, o que nasce, o primogênito, né? O primogênito nasce sem essa referência. A referência é ele mesmo, né? Isso. Ele é o pai dessa nova ordem. A referência está lá na Virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamarão Jesus. Exatamente. Porque ele perdoará o seu povo dos seus pecados. Exatamente. Sim. Essa era a credencial dele. Agora, se é complicado hoje, alguns homens com tanta evidência que continuam questionando essa figura histórica, você imagina naquela época, né? Quem é esse cara? A gente viu ele jogar bola de gude ali em Nazaré, né? A gente viu ele crescer ali. Martelinho na mão. Martelinho na mão, quebrando um caixote, montando uma casa com o pai dele. Esse menino aí, que nasceu aqui, nós vimos ele crescer,
Não, isso aí não, né? Então havia todo esse questionamento, né? Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Parece que passou tão rápido, né? Faltam 2 minutinhos aí para a gente terminar. E eu queria já, nesse finalzinho, né? A gente parou no meio do caminho aqui, né, Loide? Paramos, eu acho que no 40, não foi isso, pastor João? Não tirei uma dúvida. 40? Foi. Foi. Foi posto numa cova profunda. Isso. Foi até as regiões inferiores da Terra, né? Gente, nós vamos parar bem aqui, assim, reticentemente, por causa do nosso tempo, mas nós voltamos domingo que vem, querendo Deus, e se assim o Senhor nos permitir, né? Eu espero estar em vida até lá, né? Porque em vida eu estarei, né? Eu espero estar na existência até lá, né? Existindo. Se assim for da vontade de Deus, estaremos juntos no próximo domingo. Hoje nós estamos vivendo aí o finalzinho do mês. Quero animar vocês a estarem conosco. Eu tenho anunciado a live que nós fazemos às terças-feiras, às 19 horas pontualmente. Não é uma propaganda assim, sem querendo evidenciar coisa alguma, mas, cara, tem sido um conteúdo fantástico as nossas lives de terça-feira, que nós a chamamos de No Divã da Graça. Tem sido tão bom. Eu convido você, o nosso endereço é @Igreja da Colheita, é o nosso endereço no Instagram. Começa às 19 horas pontualmente. E o nosso encontro de oração na quinta, que acontece às 19h30, quinta-feira, 19h30. Também você pode assistir pelo Instagram ou vir para orar presencialmente conosco. Toda quinta-feira estamos aqui a partir das 19h30. E o nosso encontro de logo mais, às 19 horas aqui pela rádio e às 18h30, começando pelo nosso canal Igreja da Colheita no YouTube, né? Lembrando que o próximo domingo é domingo de votação, é domingo de escolha. Por favor, vá com seu espírito cristão exercer a sua cidadania, né? Sim, vote com consciência, olhe aí para as pautas dos candidatos e se alie à pauta que você mais acredita ser uma boa condição para a sua vida e para a vida da sua família e o futuro do nosso país. Forte abraço. Shalom para todos vocês. vocês. Bom domingo. Shalom.